Olá, minha gente linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez nesse vídeo, para agora compartilhar testemunhos de experiências com Deus, isso mesmo. E nesse vídeo eu vou tentar aqui resumir, algo difícil para mim, porque eu gosto de contar todos os detalhes, mínimos detalhes, tudo do início ao fim, sabe? Eu sou bem detalhista. Mas aqui eu vou tentar resumir um pouco das experiências que eu vivi com o Senhor esse ano, principalmente assim, eu vou tentar contar 2 testemunhos nesse mesmo vídeo, tá? Que é, no caso, a experiência mais forte que eu tive com o Senhor e a experiência mais sobrenatural que eu tive com o Senhor, tudo nesse ano de 2022. Então eu espero que você seja abençoado, espero que você seja edificado, espero que com esse vídeo você volte a acreditar nas promessas de Deus para sua vida e que venha a ser restaurado o amor de Deus. Então vamos lá começar esse vídeo? Vem comigo! Então, antes de iniciar contando, gente, esses testemunhos, eu quero aqui lembrar para você que está aí do outro lado que você, assim como eu, você é alguém do coração de Deus, que você é amado pelo Senhor. E nunca é tarde, e nunca é demais a gente se lembrar do amor de Deus por nós, da fidelidade que o Senhor tem pela nossa vida, do cuidado, do zelo que Ele tem tido, mesmo sem que a gente mereça, mesmo que a gente não seja digno do tão grande amor dele por nós, mesmo meio, apesar de tantas falhas nossas, tanta imperfeição, tantos erros diante de Deus, tanta falta diante de Deus, sabe? Que eu e você temos com o Senhor, mas mesmo assim, Ele é misericordioso para ouvir a nossa oração, para ouvir nosso coração, para atender quando a gente mais precisa do seu socorro, para estender a sua mão. Eu venho dizer para você que verdadeiramente Deus, Ele não é só Deus. Deus, Ele não é somente Senhor. Deus, Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. E algo que me conforta no Senhor é saber isso. É quando eu me lembro disso, de que Deus não é só Deus. Deus, Ele é Pai. Somos alcançados pelo seu amor todos os dias. Somos alcançados pelas suas promessas todos os dias. Fiel é o Senhor que prometeu e não desampara os seus. Eu queria aqui só compartilhar um versículo pequeno para vocês de uma palavra que fica lá em Salmos 66, versículo 16, que diz assim: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu, no meu coração, contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz do coração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Que palavra linda, que palavra poderosa do salmista Davi, hein? E o Senhor, Ele é lindo, o Senhor, Ele é fiel. Eu quero aqui exaltar e honrar o nome dEle, do meu Pai, do meu tudo, que a presença de Deus é a minha maior riqueza, a presença de Deus é a minha maior herança. O amor dEle é melhor que a vida, o amor dEle é melhor e maior do que tudo que eu possa desejar, tudo que eu possa querer na minha vida, tudo que eu, quero muito alcançar. Ainda assim, não se compara ao amor que eu tenho recebido do meu Deus. Não se compara ao amor que eu tenho recebido do meu Pai. E eu queria aqui, gente, honrar o nome dele contando esse testemunho. Não quero aqui levar para o lado de que Deus é só receber, é só dar, é só ganhar, é só ter. Não. Deus, Ele honra aqueles
que se chega, que tem se chegado a Ele, que teme o nome dEle, que adora o nome dEle, que se chega a Ele, que volta o coração para Ele em meio à dor, em meio à escassez, em meio à necessidade, em meio à tristeza, mas sempre se lembra de voltar o coração para o lugar certo, que é o Senhor. E por isso eu venho aqui, gente, contar que o Senhor, Ele me abençoou de uma maneira poderosa esse ano. E a experiência mais forte com o Senhor que eu tive esse ano foi uma promessa que Ele cumpriu na minha vida, né? E a promessa que Ele cumpriu na minha vida esse ano foi Ele ter me dado um imóvel aqui onde eu estou morando, né? Glória a Deus por tudo. O Senhor, Ele chegou no momento que eu mais precisava. Eu queria iniciar aqui esse vídeo dizendo que o ano de 2022 para mim foi um dos piores anos da minha vida. Mas eu também venho te dizer que, ao mesmo tempo que foi um dos piores anos da minha vida, foi um dos melhores anos da minha vida. Por quê? Porque o Senhor chegou na minha história. O Senhor chegou para estabelecer um sonho que eu apresentei diante dele há tantos anos. Quando eu morava em João Pessoa, eu tinha um sonho de voltar a morar aqui em Recife. Eu gosto de João Pessoa, mas eu sempre gostei muito mais de Recife. Aqui é onde é a minha terra, onde estão os meus familiares, meus amigos. Aqui eu sempre tive a vontade de retornar, mas eu não tinha esperança que um dia o Senhor me permitisse voltar. Eu sempre fui de igrejas lá em João Pessoa, que sempre Deus usava pessoas para mim. Mas Deus nunca falou que um dia eu voltaria, nunca. Mas era um sonho que eu apresentava diante de Deus. E Deus sabia o desejo do meu coração, sabe? E eu sempre pedia a Deus por uma mudança. Com o tempo que eu fiquei lá sem trabalho, eu comecei a colocar currículo para Recife. E eu almejava, quem sabe, uma oportunidade de emprego aqui para voltar, né? Até para ter um motivo de voltar. E Deus, Ele trabalhou assim, sabe? Em cada fase da minha vida, em cada coisa que aconteceu em João Pessoa, contribuiu para o meu sonho se concretizar da forma que eu apresentei ao Senhor. O último emprego que eu tive em João Pessoa exatamente contribuiu para o emprego que eu arrumei aqui em João Pessoa, aqui em Recife, o avião. Ai, toda vez que eu começo a gravar, um avião passa para atrapalhar o meu vídeo. Passou. E aí eu queria aqui, gente, quando eu recebi a proposta de emprego no final de 2020 aqui em João Pessoa, aqui em Recife, foi bem difícil para mim. Eu não tinha certeza em Deus, se Deus queria que eu viesse. Então sabe quando você tem aquele temor, meu Deus, mas se eu estiver passando na frente, se não for a tua vontade, por mais que eu estivesse orando muito, quando eu recebi a proposta de emprego, né, eu comecei a orar a Deus, Senhor, é isso mesmo, Senhor, eu vou, Senhor, e aí, meu Deus, gente, eu e a minha mãe, eu comecei a orar muito, porque a gente começou a ficar temendo, né, se era realmente da vontade de Deus, e Deus não me deu resposta nenhuma. Sabe aquele momento que Deus ficou em silêncio? Deus não me deu resposta se era para eu vir, mas Ele me deu resposta em acontecimentos. Ele não falou que eu viesse. Ele não falou em nenhum momento para eu vir, mas Ele respondeu em acontecimentos, ou seja, tudo contribuiu, dando certo para minha vinda para cá. Sendo que quando eu vim morar aqui, eu morei uns 3 meses na minha casa em Paulista, né? E aí, como fica muito distante do meu trabalho, vamos dizer uns 40 minutos, bem distante, em Paulista é uma cidade antes de Olinda, então a gente começou a procurar um lugar para alugar aqui, perto do meu trabalho, que é por Recife mesmo. Então a gente morou de aluguel por 1 ano e pouco, e aí foi aí, gente, que começou as guerras na minha vida, né? Nesse meu sonho que eu achava que ia tudo por água abaixo. Porque eu queria dizer pra vocês que
momentos de indefinições nas nossas vidas. Traz guerra, traz peso, traz tristeza, traz desesperança, traz coisas pesadas para as nossas vidas que toda vez me dava vontade de desistir. Por quê? Porque exatamente a gente foi morar num lugar, um lugar temporário, né? Mas não era um lugar confortável, como era o lugar que a gente morava em João Pessoa. Então a minha mãe, por ter algumas questões emocionais que ela sempre teve, então essa indefinição e esse desconforto nesse momento que a gente passou morando nesse apartamento que não era assim parecido com o nosso lá em João Pessoa, então gerou uma ansiedade muito grande nela e em mim, principalmente nela. Então eu comecei a ver, gente, momentos assim que eu achava que eu ia ter que largar tudo aqui e voltar para João Pessoa. Ela não estava se sentindo bem nesse lugar onde a gente estava morando. E logo, ao meu ver, a gente não ia ter uma condição de comprar um lugar aqui, né? Ao meu ver, não tinha muita esperança, até queria, né? A vontade era de a gente comprar um lugar aqui definitivo, porque assim ia trazer mais certeza, ia trazer mais convicção de estar aqui, de fato, porque a gente conseguindo um lugar definitivo, não ia precisar estar se mudando tanto, né? E aí a gente passou por algumas guerras nesse apartamento onde a gente morou, alugado, né? Eu lembro que não tinha garagem, não tinha elevador, era escada. A gente morou no primeiro andar, né, por um ano, e o nosso carro ficava do lado de fora, porque nesse lugar os carros ficam ao redor pela calçada. E eu lembro de uma noite que uma árvore caiu, quase faltava 2 carros para ser em cima do meu. Então assim, aconteceram coisas nesse apartamento enquanto a gente tava lá, sabe, coisas levantes, coisas que não eram naturais, que eram coisas que era para atingir a gente, que era para piorar a situação, que era para piorar o que a gente já estava sentindo, o desconforto que a gente estava sentindo, exatamente com o intuito de me fazer desistir, de me fazer retornar, de me fazer voltar para João Pessoa, de largar aquele meu sonho, de desistir do meu sonho no meio do caminho. Mas toda vez que vinha essa vontade de desistir, algo me segurava, algo dizia para mim: calma, calma, espera mais um pouco, tem mais paciência, não é assim. E aí, não é mentira, gente. A gente passou por coisas nesse apartamento que a gente morou em aluguel, que eram coisas sabe, não eram naturais, eram realmente sobrenaturais, de coisas de levante para realmente colocar a gente para correr, sabe, do lugar. E minha mãe só piorando emocionalmente. E eu com aquela questão, né, com aquele medo, meu Deus do céu, como é que eu trago a minha mãe para morar num lugar que vai fazer mal a ela, que não está fazendo bem a ela, então é melhor voltar, é melhor pedir demissão, sabe, gente? Eu acho que todo dia me dava essa vontade de largar tudo e voltar. Imagina só. E quando completou um ano da gente nesse lugar, de 2020 para 2022, um ano mais ou menos, e chegou a época da gente, e chegou o tempo do contrato terminar e a gente entregar o apartamento que a gente tinha alugado, a gente ainda não tinha conseguido encontrar um outro lugar. Então assim, tava meio que tava ainda indefinido se a gente ia alugar outro novamente ou se ia comprar, mas estava mais certo para alugar novamente, né? Porque até então não havia condições de comprar um outro imóvel. E de repente, gente, eu lembro que a última vez que eu tinha ido em João Pessoa, esse ano, 2022, isso em janeiro, em janeiro de 2022, eu acredito que em fevereiro foi a última vez que eu tinha ido para João Pessoa, ou foi em fevereiro ou foi em março. Então eu tava naquela guerra ainda, sem saber para onde ir, que não tinha ainda encontrado um lugar. E gente, sabe aquela guerra de você encontrar, de você
falar com todos os corretores, entrar em todos os sites de imóveis possíveis e possíveis e não achar um lugar que você quisesse, não achar um lugar que agradasse, sabe? Eu já tinha perdido as contas de quantos lugares eu tinha entrado para visitar e ainda não tinha encontrado um lugar certo para ir. E de repente eu lembro que a última vez que eu tinha ido de João Pessoa, de fevereiro para março, eu lembro que eu estava no culto lá da minha igreja e Deus usou a minha pastora e ela não sabia que eu estava procurando um lugar para morar. Ela não sabia que eu estava morando de aluguel. Ela não sabia que eu estava atrás de um outro lugar, porque esse que a gente estava temporariamente, e já depois de um ano, já tinha que entregar e ir para outro. Ela não sabia. Gente, eu lembro que a minha pastora chegou para mim e eu estava lá na última cadeira, assistindo o culto, lá atrás mesmo. E Deus tomou ela lá na frente, e aí Deus usou ela para algumas pessoas. De repente ela chegou do meu lado e falou assim para mim: Elda, Deus tem uma chave de mudança para você. E essa chave vai alegrar o teu coração. E ela falou mais coisas, mas eu só lembro dessa parte. E aí eu peguei aquela palavra, cheguei em casa, comentei com meu pai, comentei com a minha mãe. Eles ficaram meio assim, escutaram aquilo, né? E eu com esperança, né? Meu Deus, eu creio nessa chave. Eu creio nessa chave, Senhor. Eu não sei como vai ser, eu não sei de onde vem. Eu não tenho R$1 no bolso. Mas eu creio que Tu é Deus de providência, que usa quem tem, usa quem pode. E eu creio. E aí, gente, e começou as minhas guerras, né? Continuou as minhas guerras atrás de um lugar. E nisso passou março, passou abril. E nisso, gente, foi muita coisa que eu passei esse ano. Foi guerras em cima de guerra, luta em cima de luta, provação em cima de provação, problema em cima de problema, sabe? Quando você tá perto de conquistar algo grande, algo que você quer tanto, não vai vir fácil para sua mão, não. Vai ser tanto moído, vai ser tanto levante. O inimigo vai usar tanta coisa, o inimigo vai levantar tanta coisa para te fazer desistir, para te fazer recuar, para te fazer desanimar, para te fazer jogar tudo pro alto e retroceder. Tu não tem noção. Minha gente, você que tá aí do outro lado, vocês não têm noção. Todos os dias batia esse sentimento em mim. E eu orando, Deus, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. E de repente eu lembro que era todos os dias, gente, eu procurando lugar. Eu pegava meu carro. Teve uma vez, gente, que eu peguei meu carro, saí sem destino. Meu Deus, eu não sei mais onde procurar. Eu já entrei em vários apartamentos, já olhei tudo, já falei com todos os corredores. Eu não sei mais o que fazer. E o que? Mês que vem a gente tem que entregar o apartamento. Não tem mais tempo para continuar aqui. E aquele negócio, pega o carro e sai entrando na rua, sai entrando nessa, e eu não sabia nem onde eu tava, e eu saí entrando, e eu comecei a olhar para os lugares onde tinha placa. Aí, tanto eu olhava vende-se, os que tinha vende-se, como eu olhava os que tinha aluga-se. Eu tava procurando os dois, o que conseguisse, conseguia, o que aparecia, aparecia. Mas no meu coração algo dizia: eu não tenho um aluguel, eu tenho uma venda. Eu não tenho somente um lugar temporário, eu tenho um lugar fixo. E eu, meu Deus do céu, e eu procurava tanto para alugar quanto para vender. O que conseguisse era de Deus. Minha gente, e nisso eu lembro que de repente, faltando acho que 15 dias do último prazo que o proprietário pediu a gente: olha, eu não tenho mais como dar um prazo maior para vocês. O último prazo realmente é início de maio, não tem como mais. Aí eu lembro que chegou abril, minha gente, final de abril. Meu pai teve um problema de saúde. Ele foi internado. Aí ele parou as buscas de um imóvel. Aí eu fiquei sozinha buscando. E de repente, com esse problema de saúde do meu pai,
E aí a gente desanimou mais ainda. E de repente aquele negócio, meu Deus, eu não vou conseguir encontrar. E agora? E agora? É melhor eu voltar, sabe, gente? O negócio foi ficando tão arrochado, tão apertado. A guerra foi ficando tão pior. E teve um momento que eu cheguei pra Deus, não, hoje eu vou pedir demissão e vou voltar. Não dá mais, não dá, sabe, gente? Quando você é acostumado, as coisas dão mais errado do que certo. Quando você é acostumado, as coisas vêm mais com moído do que facilmente. Então a vontade de você sair, a vontade de você deixar pra lá, a vontade de você entregar os pontos, é de recuar. Gente, a vontade maior é essa, sabe? Mas Deus não quer isso pra nós. Deus quer que a gente continue, sabe? Que a gente vá até o fim, que a gente não desista daquilo que tá no nosso coração. Eu quero dizer que aquilo que está no nosso coração muitas vezes não vem da gente, não é de nós mesmos. Foi Deus que plantou ali, mas muitas vezes o inimigo fica colocando na cabeça da gente que é da gente. Então, assim, é da nossa cabeça, é da nossa vontade. Mas muitas vezes foi Deus que plantou ali aquela vontade, que a gente não sabe por que tem aquela vontade tão grande de ter aquilo. Ou de viver aquela situação. Mas por isso que aquela vontade não sai. Por quê? Porque foi Deus que plantou no nosso coração. E a gente fica com medo. Eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu me precipitei. Eu acho que eu não deveria ter vindo pra cá. E eu vou pedir demissão hoje. Gente, teve um dia que eu cheguei no meu trabalho decidida a pedir demissão. E de repente me chamaram. E eu orando ao mesmo tempo, né? Deus, eu vou pedir demissão hoje, não dá mais, a guerra tá muito grande. Eu não quero perder a minha mãe, eu não quero que minha mãe sinta algo pior, eu não quero que ela tenha algo pior. Eu preferia ela lá, a gente lá em João Pessoa, que pelo menos lá eu vi ela bem, ela tava no lugar dela mais confortável. E então, gente, teve um dia que eu realmente cheguei decidida no meu trabalho a pedir, naquela semana, a pedir demissão, e de repente eu fui surpreendida com uma carta de promoção. Diga aí. Eu não esperava. Quando os meus chefes me chamaram numa reunião, e eu achava que nessa reunião eu iria ser demitida, né? Porque eu sabia que não estava conseguindo render muito, a guerra estava tão grande interna na minha casa. Dentro de mim, meus conflitos estavam tão grande, tão grande, tão grande. Tanta coisa que eu estava vivendo naquele momento, por conta desse sonho que eu estava vivendo. E era como se tivesse tornado um pesadelo para mim. Que eu lembro, minha gente, que de repente, quando os meus chefes me chamaram para essa reunião, eu achei, pronto, é agora que eu vou ser demitida. Pronto, pelo menos eu volto para João Pessoa, largo tudo e me livro desse problema que eu tô vivendo, desse pesadelo que eu tô vivendo. E de repente, minha gente, quando nessa reunião eu fui elogiada, recebi uma carta de promoção, recebi um aumento e eu vi que a minha função subiu e eu fiquei assim. Sabe quando você pede um sinal a Deus? E eu lembro na minha oração, Senhor, me dá um sinal, pelo amor de Deus, Senhor. Pelo amor de Deus, eu preciso, Senhor, saber se eu vou embora, se eu volto, se eu fico. E de repente, Deus agiu naquele momento através de um acontecimento, que foi aquela carta de promoção. E aquilo, quando eu recebi, eu fiz, meu Deus, já vi que não é para eu ir. Já vi que não é para eu tomar a decisão. Porque imagina, como é que eu ia agora pedir uma demissão depois de você receber uma carta de promovida? Não tinha como, né? Eu não ia ter cara. Então eu só agradeci ali aos meus chefes, agradeci de coração, agradeci a Deus e fiquei pensativa por quase uma semana. Sabe quando você não acredita? Meu Deus, como é que eu ia pedir demissão? Eu achava que eu ia ser demitida, eu achava que esse era o momento de eu largar tudo e voltar, e de repente tu cria uma situação para eu permanecer e não desistir. Deus é lindo, minha gente. E aí, isso foi, acredito, em março para abril. De repente, gente, quando chegou 15 dias antes da gente entregar o apartamento, aí foi quando eu peguei o carro, comecei a andar assim, sem destino, por ruas, e de repente
eu encontrei um apartamento com a placa vende-se. Sabe quando você olha para o apartamento e aquele negócio, que lugar bonitinho, poxa, eu moraria aí, gostei desse prédio, que lugar legal, não sei o que, gostei da rua, gostei do bairro, sabe que era exatamente no bairro onde eu queria morar, que eu ficava falando com Deus, Deus, eu queria morar em tal bairro, eu queria que fosse em tal bairro, eu queria que fosse perto de tal coisa, e eu, Senhor, mesmo que seja um aluguel ou um lugar definitivo, mas eu queria que fosse em tal bairro, Senhor, o meu pensamento é em tal bairro. Mas eu sempre ia para outros mais longe, por ser mais barato, por ter um preço melhor. E aí a maioria dos que eu fui era mais distante. Mas de repente, Deus me guiou nessa rua, exatamente no bairro onde eu queria morar. E me fez olhar para esse apartamento onde tinha a placa vende-se. E ali eu peguei os contatos. Liguei para o corretor era evangélico. Era um homem de Deus. E... gente, aí eu lembro que aí eu trouxe meu pai e minha mãe no apartamento. Sabe quando você entra no lugar pela primeira vez e você encontra paz? Você sente uma paz. A primeira vez que eu entrei aqui nesse apartamento, minha gente, você já não tem noção. Sabe quando você entra num canto e você se sente em casa? Você sente uma paz. Você sente um alívio, caramba, eu não quero ir embora. A primeira vez eu só vim visitar, mas sabe, eu não quis mais ir embora. Quando eu entrei para ver o apartamento, eu queria ficar, de tanto que eu gostei. Eu vou desligar um pouquinho aqui, eu sou um pouco sensível a essa luz por muito tempo. Deixa eu desligar um pouco. E aí, minha gente, eu lembro que a primeira vez que eu entrei, eu, minha mãe e meu pai aqui nesse apartamento, os três sentiram a mesma coisa, porque era parecido com o apartamento da gente em João Pessoa. Então assim, era como se fosse o mesmo ambiente, a mesma paz que a gente sentia lá, o mesmo conforto, as paredes, o chão, tudo, a estrutura. Gente, tudo como a gente queria, a estrutura, o tamanho, era exatamente como a gente queria, gente. Então, assim, tudo deu certo para esse apartamento, valor, tudo. E, de repente, Deus começou a trabalhar para que esse apartamento, de fato, fosse nosso. E eu lembro que começou a guerra, uma nova guerra, né? Para poder ver se a gente conseguia comprar, né? E aí foi outra guerra. Aí eu lembro, minha gente, que na semana que a gente tava tentando ver as condições aí, se comprava ou não, eu lembro que eu entrei numa live da minha pastora, numa segunda noite. E eu lembro que na sexta-feira anterior, a gente tinha colocado as nossas documentações na correspondente da Caixa para tentar aprovar uma carta de crédito. Numa sexta-feira, todas as nossas documentações tinham ido, né, para a pessoa que estava cuidando da compra. E aí vamos ver se a gente consegue aprovar a carta de crédito, gente. E aí começou a nossa guerra para tentar a aprovação. E isso foi numa sexta-feira que a gente reuniu conseguiu, porque foi outra guerra para conseguir reunir tudo que pediram a gente. E quando a gente mandou para essa pessoa lá do banco, numa sexta-feira, quando foi na segunda-feira seguinte, eu entrei na live da minha pastora. Ela fez uma live de campanha. Eu não sei se foi derrubando gigantes ou foi conquistando os impossíveis, uma coisa assim. Que de vez em quando a minha pastora de João Pessoa, ela faz umas lives de 7 dias para conquistar alguma coisa, para Deus fazer alguma coisa, para quebrar alguma coisa espiritual, enfim. Aí, gente, na segunda-feira, quando ela anunciou essa live que ela ia fazer com um pastor que eu nunca vi lá de Natal, aí eu vou entrar nessa live, Deus, eu vou entrar nessa live. Deus botou no meu coração de fazer essa campanha. E, gente, quando eu entrei a primeira noite, na segunda-feira, aí eu lembro que a minha pastora pregou e, de repente, aí eu lembro que a minha pastora falou algumas palavras, cantou alguns hinos e passou a palavra para o pastor que estava com ela, um rapaz, um menino novo, né, lá de Natal, e eu nunca tinha visto ele na minha vida, e ele pregando, Deus usando ele na pregação, e de repente, e eu lá, né, escutando, ouvindo em casa, aqui em casa,
Aqui em casa não, né? Lá no meu apartamento, onde eu tava morando de aluguel. De repente, esse pastor olhou assim, fez assim: Deus está mandando dizer para uma pessoa que está nessa live que ele é dono de imobiliária e que Deus faz até banco aprovar carta de crédito. Minha gente, quando ele falou isso, que Deus faz até banco aprovar carta de crédito, eu peguei na hora. Isso foi para mim. Eita Jesus, eita glória! Isso foi pra mim, eu creio, isso foi comigo, isso foi comigo. Sabe quando você pega a palavra, Deus, isso foi comigo, é pra mim, eu recebo, Jesus. Minha gente, dito e feito, Deus é lindo. No dia seguinte, na terça-feira, a menina ligou pra gente, a sua carta de crédito foi aprovada. Eita, coisa linda, glória a Deus. Deus é lindo, Deus é fiel, minha gente. Deus é muito fiel, minha gente. Deus é muito fiel. Deus é muito lindo, vocês têm noção disso? A gente nunca imaginou morar aonde a gente tá morando. Eu sonhava, né? Não vou mentir, quando eu morava em João Pessoa, ai meu Deus, acho que se um dia eu voltar pra Recife, eu queria morar em tal canto, em tal bairro. Mas, Senhor, é demais pra mim. Sabe quando você sonha, mas você acha demais pra você? E Deus realiza exatamente o que você sonhou. Gente, é coisa grande. Deus é fiel, Deus é lindo, esse Deus. Eu amo muito esse Deus. Eu aprendi muito a amar esse Deus, sabe? Não somente porque Ele faz, porque Ele já me deu algumas coisas. Não por isso. É porque o amor que Ele demonstra nas coisas que Ele faz é tão mais gostoso de você receber. É tão mais gostoso de você compreender que através das atitudes dele é onde você sente o amor de Deus por mim, por nós. Então, gente, de repente foi a felicidade, né, naquele momento. E ali a gente conseguiu entregar o nosso apartamento que estava de aluguel. E a gente conseguiu vir para o nosso apartamento. A gente conseguiu comprar em maio. Quando foi em maio, a gente conseguiu se mudar. Gente, foi muita alegria. Meu pai ainda é doente, né? Mas ele conseguiu fazer a mudança com a gente antes que ele precisasse fazer a cirurgia, porque ele estava com cirurgia marcada. Mas Deus, sabe, fez tudo. Os acontecimentos foi todo cronometrado por Deus. Vocês não têm noção. A nossa mudança aconteceu exatamente, eu acho que uma semana antes de meu pai se operar. Então, a cirurgia dele estava marcada exatamente para depois. Então, a gente conseguiu se mudar primeiro. Quando a gente conseguiu se mudar, na semana seguinte, meu pai se operou. Então, foi outra guerra, porque a gente nem conseguiu, como é que eu posso falar, arrumar as coisas da gente aqui em casa. A gente precisou cuidar do meu pai, ficar com ele no hospital. Depois ele veio aqui para casa e a gente cuidou dele por um tempo. Então, e a casa assim, ó, porque a gente nem conseguiu desfazer a mudança, né? Porque numa semana a gente se muda e na outra semana meu pai faz cirurgia, então a gente tudo sem saber onde estava nada. E de repente foi outra guerra aqui, viu? Pra gente se estabelecer foi outra guerra. Porque depois que meu pai se recuperou da cirurgia, aí eu e minha mãe pegou Covid, outra guerra. Pela primeira vez a gente positivou para Covid desde 2020. E depois que a gente conseguiu se recuperar foi outra guerra, porque minha avó precisou fazer uma cirurgia no olho para retirada de catarata. E aí ela precisou ficar com a gente. Então a minha mãe já estava tão abalada emocionalmente, de tudo que a gente já vinha passando anteriormente. Já estava cansada, esgotamento físico e emocional total que minha mãe vinha, dos desconfortos que a gente vinha no apartamento que estava de aluguel. Aí de repente uma mudança, de repente a cirurgia do meu pai em cima do outro, e de repente a cirurgia da minha avó, sabe, um acontecimento em cima do outro. A minha mãe quase que não aguentou, e a gente sem conseguir ainda desfrutar do lugar onde Deus tinha dado a gente. E mesmo assim a gente conseguiu cuidar da minha avó. E para honra e glória do Senhor Jesus, depois que minha avó ficou boa,
Foi quando a gente começou a voltar a ficar bem. Foi quando eu comecei a ver a minha mãe realmente em paz, o emocional dela voltar ao normal. Foi quando eu consegui ver o conforto que ela começou a sentir paz aqui onde a gente está morando. Foi quando ela conseguiu enxergar a mão de Deus em tudo que Deus falou, sabe? Que Deus realizou, que Deus fez. Aí foi quando ela teve paz, que realmente Deus trouxe a gente, que não foi algo que a gente passou por cima de Deus. Ela começou a ver a mão de Deus em tudo e sentir aliviada aqui onde a gente está morando. Começou a sentir alegria, começou a sentir felicidade, começou a sentir conforto, começou a sentir realmente em casa, né? Porque até então ela só queria voltar para João Pessoa. Só que quando tudo acalmou, Deus realmente colocou a gente no lugar calmo. Realmente chegou o tempo da calmaria. Foi isso. Essa foi uma promessa assim que Deus realizou, que para mim era impossível, né? A gente conseguir comprar um lugar aqui onde a gente tá morando. Até meu pai fala, nunca imaginei na minha vida morar aqui. Nunca imaginei que um dia a gente ia estar morando aqui. E eu também. Minha mãe também. Sabe quando a gente às vezes olha assim, meu Deus, eu tô morando aqui mesmo. E é isso, tudo trabalhado em Deus, assim, Deus presenteou a gente de uma forma grandiosa esse ano. E eu tô muito feliz, tô pertinho do meu trabalho, em cima do meu trabalho, praticamente 10 minutinhos do meu trabalho, ou 5 minutos, né? Menos de 10 minutos do meu trabalho de carro. E é isso, gente, foi uma conquista muito grande que Deus fez por mim esse ano. E eu tô muito grata a Ele, porque sem Ele, eu acho que eu teria recuado. Se não fosse Deus chegando, me acalmando, fazendo a promessa que Ele me fez lá na minha igreja no início do ano, falando da chave de mudança para eu segurar a palavra. Se não fosse Deus naquele dia na live dizendo que era dono de imobiliária e que Ele fazia até banco aprovar carta de crédito, sabe? Deus é lindo, gente. O amor de Deus pela minha vida, assim, eu fico olhando, meu Deus, eu não mereço. Eu sou tão a misericórdia. Deus tem tanto trabalho comigo, que vocês soubessem, meu Deus do céu. Vocês soubessem o trabalho que Deus tem comigo, o trabalho que eu dou a Jesus, se vocês soubessem. Eu fico, Senhor, como pode um amor tão grande? E eu me emociono, sabe? Quando eu lembro do amor de Deus pela minha vida. Porque cada vez que eu tenho vontade de desistir, de recuar, eu lembro do amor, eu lembro da presença. Quando a gente tem uma relação com Deus de amor, e não somente de bênçãos, a gente não consegue se desvincular facilmente do Senhor. A gente não consegue se afastar dele assim, né? Porque a história que eu criei com Deus é uma história de amor, né? Não é somente de coisas, não é somente de bênçãos. É uma história de amor que eu construí com o Senhor. Por isso eu não me vejo mais longe dele. Eu não me vejo mais longe da sua presença. E é isso, assim. Hoje eu realmente me sinto mais tranquila em relação a esse sonho, né? De ter vindo realmente, e eu vejo que era para eu ter vindo mesmo, era para eu ter realizado meu sonho de trabalhar aqui mesmo, de voltar para cá mesmo, de, sabe, realmente não era para eu ter pedido demissão mesmo. Deus faz. Eu quero, né, que você volte a acreditar, se você tem alguma promessa de Deus na sua vida, se Deus te prometeu algo lá atrás, pode ter sido não sei quanto tempo atrás, mas Deus é fiel de cumprir. Se você não desistir, se você lembrar, Deus, sabe, se você não desistir, se você não retroceder, Deus é fiel para cumprir, para realizar o desejo do teu coração. Aquilo que Ele plantou dentro de você, aquilo que você apresentou diante dEle. Então é importante você apresentar tudo que você quer fazer, tudo que você quer viver, tudo que você almejar. É importante você apresentar e colocar diante do Senhor, porque Ele é fiel. Pode até ser às vezes que nem esteja nos planos de Deus,
Mas se você apresentar diante do Pai, diante daquele que é Pai, Ele é fiel para olhar com carinho, para analisar com carinho e conceder aquilo que o teu coração pediu, aquilo que o teu coração orou, aquilo que o teu coração planejou. Ele é fiel, sabia, de abençoar os nossos planos também, de abençoar as nossas decisões, de abençoar as nossas escolhas, sabe? E é isso. Quando nos dispomos para Ele, quando nos voltamos para Ele, quando nos apresentamos diante dEle, temos um relacionamento com o Senhor. E é isso, gente. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar para contar a experiência mais sobrenatural que eu tive com Deus em outro vídeo, porque já tá quase 1 hora. Não tem condições de eu continuar esse vídeo contando 2 testemunhos. Porque logo vi que eu não iria conseguir resumir como eu gostaria. Então, eu vou encerrar esse vídeo, né? Porque até para editar vai ser moído. Então, espero que esse vídeo tenha sido bênção de alguma maneira na sua vida. Que venha servir para você se lembrar das promessas que você tem. Se você está debaixo de promessa, nada está perdido. Não sei como a sua vida pode estar de cabeça para baixo. As circunstâncias que você está vivendo hoje, pode estar tudo pelo avesso, pode estar tudo dizendo o contrário, pode estar tudo dizendo não às promessas de Deus. Pode estar tudo realmente nada a ver com o que Deus falou para você. Você pode estar com o coração totalmente distante do Senhor, totalmente longe dele. Mas eu venho te dizer que Deus é fiel. Se tem uma coisa que eu acredito é em pessoas que estão debaixo de promessa. Eu acredito em vidas que vivem debaixo de promessa. Eu acredito que Deus é poderoso para fazer algo grande e maravilhoso, para que todo o seu momento seja alinhado com a promessa, com aquilo que Deus reservou e escreveu para a nossa vida. Espero que você tenha sido edificado, abençoado, e que hoje Deus venha colocar no seu coração em não desistir das promessas de Deus para a sua vida, e não desistir daquilo que Deus te prometeu, porque as promessas de Deus, elas permanecem de pé todos os dias nas nossas vidas, independente das circunstâncias, independente das nossas falhas, independente das nossas imperfeições. E o que importa é somente ser sincero diante de Deus, sabe? E não deixar Ele, não trocar Ele por nada, não se afastar, não sair de perto dele por nada. Quando a gente coloca no coração não deixar o Senhor por nada, Ele não nos deixa por nada. Amém? Fica com essa palavra de hoje, fica com esse testemunho de hoje. E se você quiser deixar algum recado aqui, deixar algum comentário do que você achou, do que você achou desse vídeo, vou ficar por aqui nesse vídeo e até a próxima, tá? Cheiro, tchau, tchau. Fiquem com Deus.